Agora tem um outro lado da história. Eu tentei analisar sobre a perspectiva do Bahia, e agora eu vou trazer sobre a minha perspectiva e de parte considerável da nação tricolor, inclusive do nosso papai, que a gente ama demais e agradece de coração pela ajuda de sempre. Que ele traz aí que a mídia poderia falar de parar de ser viúva, de jogador como Zé Rafael, e falou, vamos pensar fora da caixa. E essa frase final dele eu acho que é crucial. Eu tenho o meu top 5 ali de jogadores ex-Bahia que eu ainda queria aqui. Como último nome na lista aparece Zé Rafael. Eu ainda queria Zé Rafael. Né? Zé Rafael, Douglas Augusto, Talisca, Arthur Vitor e talvez um Becão aí, né? Que tá querendo voltar e não sei o quê, e é um jogador de um bom nível, se provou fora do Bahia. Tá? Esse é meio que um top 5, digamos assim. Se eu estiver esquecendo de algum, me lembre. E eu não estou considerando o Gregory aí, porque já foi pro Botafogo e deve se firmar por lá mesmo. Mas eu acho que é esse, top 5. Porém, eu concordo muito com o papai. Eu acho que o Bahia, como fez com... Toda vez que o Bahia pensou fora da caixa, devido às proporções, deu certo. Vamos lá? Arias, deu certo. O que a gente esperava de Arias? A gente nem conhecia direito o Arias. Cauli, apesar dessa temporada não ter sido extraordinária, dá para falar que deu certo. Acho que Cauli já pagou o investimento nele. Pô, Cauli custou 13 milhões, pô. Para a realidade do Bahia hoje, vai contratar um moleque de 12 milhões agora pro Sub-20, sabe? Então, assim, Cauli para a realidade do Bahia foi merreca e já pagou aquilo que foi investido nele. Lúcio Rodrigues foi totalmente fora da caixa e também rendeu já muito, né, para um certo contexto ali, né? Quando ele entrou, resolveu, fez gols importantíssimos nessa reta final pra gente. Lúcio é parte crucial da ida do Bahia para a Libertadores da América. Enfim, os que o Bahia pensou fora da caixa conseguiram gerar um retorno técnico bom. Então eu também anseio por isso, por ser menos óbvio no mercado, ser mais criativo no mercado e recorrer a alternativas que sejam fora do comum. Essa de Matheus Pellegrino que eu indiquei hoje de manhã, por exemplo, porque meu irmão chegou aqui em casa ontem falando sobre isso, que viu lá no Futebol e Tática de Barta e tal, é um nome que eu acho que foge do óbvio, né? E seria interessante de se investir, principalmente pelo valor de mercado e por como o futebol argentino está, de certa forma, desvalorizado. Mas eu acho que no meio dessas novas estratégias é importante fugir desse óbvio. Como disse papai, pensar fora da caixa, né, Vitor? Como você falou, esses outros nomes que chegaram aqui chegaram completamente na surdina, assim. Zé Rafael, por exemplo, se tornou um ativo muito caro do clube quando o clube vendeu, né? Se eu não me engano, foi 400 mil, 500 mil, né? Que adquiriram ele quando ele veio do Londrina e conseguiu fazer uma boa moeda, né? Com esse jogador. Como você, eu também concordo com isso. Eu não sou muito fã dessa ideia de que, tipo, figurinha repetida não completa álbum, não, tá? Se fosse assim, a gente, obviamente, esses outros nomes que a gente falou, como Arthur Vitor e, por exemplo, Talisca, que pra mim são os principais dessa lista, que você falou, não serviriam pra voltar pro Bahia. Pô, eu acho que os dois cairiam com uma luva, muito mais do que uma luva. São a cara do Bahia, sabe? Zé Rafael também acho que é um cara que pode, de algum momento, não ter servido pro Palmeiras, pode ter ficado no banco, mas ainda assim, durante um bom tempo, era um cara de confiança de Abel também, jogou, foi multicampeão. E é como a gente soltou em alguns cortes, né, de live que a gente fez aqui. Não é pelo nome, às vezes, galera, não é pelo nome que a gente tá falando, sabe? É pela característica do jogador. E aí tudo bem, quando a gente puxa o nome, ele vira o exemplo. E aí esse exemplo nos desperta para que a gente possa correr atrás de outros nomes. Eu acho que é esse o entendimento que nós devemos ter aqui, né? Talvez não seja esse o método, obviamente, que o scout do Grupo City vai utilizar. Mas para nós, né, que pretendemos analisar o Bahia de uma maneira mais, digamos assim, menos emocional, né, e mais racional, a gente precisa se apegar a alguma diretriz, né? E aí, por isso, a gente às vezes pega um nome que fez sucesso aqui e usa desse nome para poder correr atrás de, sei lá, nomes que possam realmente fazer a grande diferença aqui no Bahia, né? Mas você até falou de um nome que eu não tinha nem pensado, tá? De Becão. Porque eu vi hoje a informação, amanhã a gente vai até fazer algum vídeo sobre isso no canal, que o Cruzeiro tá de olho em Becão, porque ele tá disposto a retornar para o Brasil. Ele tá com pelo menos foi essa informação que surgiu, algum tipo de problema com o José Mourinho e tal, e não quer permanecer, e aí o Cruzeiro tá interessado na contratação dele, né? É um jogador que depois saiu do Bahia, evoluiu muito, assim. Na verdade, no Bahia ele já tinha potencial, mas nem eu imaginava que o potencial faria ele chegar onde ele chegou, né? Ele ficou manchado por conta de um errozinho, né, que teve. Assim como o Robson também, que depois saiu. Até atuou razoavelmente em alguns outros lugares, mas assim, não no mesmo nível de Becão, né? Becão chegou a parar Cristiano Ronaldo, porra. E Benzema, tem uma imagem dele assim em cima de Bizarro, Benzema. pô. Bizarro isso ele mesmo. Cresceu muito, ele cresceu muito.
Mas é E isso, o é um Bahia bom precisa nome. de zagueiro. E o Bahia precisa de zagueiro, né? Pelo menos um zagueiro de um bom nível o Bahia precisa. Então, tá aí. Então, eu acho que ele. Se você pegar, né, o jogo. Eu não assisti todos os jogos, então eu não vou ser um cara leviano de dizer que eu sei completamente as características dele e tudo mais, mas peguei alguns jogos importantes dele e assisti, né? Por conta do clássico. E de fato dá para perceber que ele tem características muito parecidas, se não até melhores do que os nossos próprios titulares, né? Então é aquele negócio, não é isso que a galera tá pedindo, de trazer jogadores que sejam barriga vazia, mas que tenham, né, algum valor, que já tenham alguma bagagem, que tenham experiência, que tenham jogado por bons times e que retornem para poder fazer frente e serem titulares. É um nome, né? Mas tem essa questão, né, da lesão. Aí, de fato, é aquela análise de risco, né, que se faz. Do custo-benefício, no caso, né? Se vale a pena trazer um cara desse e reabilitá-lo, né? Exatamente. Vamos falar sobre Zé. Antes de falar sobre Zé, eu tinha separado esse tweet para poder mostrar quando a gente estava conversando sobre essa questão de nova estratégia de mercado e acabei não mostrando. Mas eu vou botar aqui na tela. Com relação a John, eu vi um comentário desse torcedor botafoguense que eu acho que faz muito sentido até para a gente poder analisar como estão observando o Bahia no mercado. E essa visão não se restringe a torcedor, não. Certamente direção pensa da mesma forma, até porque ele parafraseia Texton, né? Ele menciona Texton. Tá aí, ó, ele diz o seguinte, ó, pessoal tá rindo do interesse do Bahia em John, né, do goleiro do Botafogo, escolhido o melhor goleiro do Brasileiro e da Libertadores. A informação de André Hernan. Mas é o único clube no Brasil que consegue oferecer salários absurdamente fora da realidade, sem se comprometer financeiramente. E aí vem um choro, né, que é padrão, do lado de lá. Por isso o Texto sugeriu o teto de salários no futebol brasileiro. Na teoria, eles entram forte por todos os atletas livres. Sendo que o Bahia tem só Everton Ribeiro, que passa de 1 milhão, e provavelmente o Botafogo tem uma folha salarial muito maior do que a do Bahia, porque tem Almada, que vai sair agora, Matheus Martins, Luiz Henrique, Igor Jesus, todo mundo recebendo na casa do milhão. Se não for na casa do milhão, próximo da casa do milhão. Mas beleza. Só para poder trazer essa perspectiva aí do lado de lá, que eu acho que é importante. Tem isso, né? Velho, eu nem fico me preocupando muito com esse tipo de coisa, sabia? Quem tem que perder o sono é quem tá com medo de que o Bahia realmente chegue nas cabeças. Aliás, eu acho que esse movimento, não só com o Bahia, mas com o Nordeste em si, já começou, e sobretudo enfraquecendo a Copa do Nordeste, né? A gente já falou sobre isso e talvez não nessa live a gente vá abordar ainda esse tema, apesar de que é extremamente importante, é algo que a gente tá perdendo de nossas raízes e que a gente não tá se dando conta, tá escorrendo pelos dedos de que pode ser a última Copa do Nordeste, né? Mas não para falar da Copa do Nordeste aqui eu quero agora. Eu quero só tocar nesse assunto para realmente falar como a gente incomoda, sabe? Incomoda de dentro para fora e sabe, fora para dentro lá ele, né? Porque isso, é o Nordeste se fortalecendo de alguma forma para poder voltar ao protagonismo, sabe? Não sei a quem não interessa isso, né? Enfim, vamos ver. A gente tem que fazer a nossa parte. Temos nossos palpites, mas vida que segue.